Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Aqui no estúdio eu recebo a mestra em Direito Político e Econômico, professora Ana Cláudia Schwenk. Ela também é advogada, especialista em Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito Empresarial. Ao longo da semana, ela esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72. Na primeira aula, ela falou sobre conceito do trabalhador doméstico. Na segunda, terceira e quarta, falou sobre direitos do doméstico na Constituição e, por fim, na última aula, falou sobre contratação, adequação contratual e aspectos processuais. Professora, seja muito bem-vinda ao Saber Direito Debate. E, antes de mais nada, eu gostaria de saber o seguinte: nós temos aí praticamente um ano em que a nova lei entrou em vigor. É uma lei eficaz? Ela está sendo, de fato, aplicada e bem aplicada na prática? Bom, o que observamos após a promulgação da Emenda Constitucional 72, no ano passado, é que a intenção declarada da emenda era estabelecer uma igualdade entre os empregados domésticos e os empregados urbanos e rurais, que é o que apareceu lá na ementa da Emenda Constitucional. Entretanto, o que observamos é que a Emenda Constitucional ela não igualou os direitos. Ela estendeu direitos ao empregado doméstico, que antes ele não tinha. Com isso, ela assegurou uma melhor qualidade de vida, sim, ao empregado. Entretanto, não conseguiu igualá-lo, trazer a igualdade a que se referiu. O que falta para igualar com o empregado urbano ou rural? Bom, considerando os direitos que foram estendidos pela Emenda Constitucional 72, nós verificamos que o que falta especialmente é a regulamentação de muitos direitos que foram estendidos ao doméstico. Esta regulamentação de direitos, ela propiciaria sim uma igualdade considerável com os outros empregados, o urbano e o rural. Entretanto, nós temos que considerar também que o empregado doméstico, ele conta com uma peculiaridade que é exercer o seu labor no âmbito residencial. Então, há determinações legais que não são aplicáveis a ele por conta desta especificidade. Eu acho que essa foi uma das causas que gerou muito comentário e muita polêmica, porque é muito diferente um ambiente empresarial de um ambiente doméstico, né? E por causa disso, exatamente, eu te perguntei e volto a te perguntar: a lei está sendo eficaz? Dá para praticá-la mesmo numa rotina diária, por ser num ambiente doméstico? Ela é plausível, é oportuna, é viável? Bom, verificamos que a lei é sim viável, traz muitos direitos que são sim autoaplicáveis, dentre eles vários que foram abordados nas nossas aulas. E, principalmente, nós temos que esses direitos autoaplicáveis, para os casos em que o empregador doméstico optou por manter o seu empregado, nós temos sim uma recorrência de empregadores que observam criteriosamente esses novos direitos. Mesmo, exato, né? Uma eficácia, inclusive por parte de empregador e empregado, que colaboram para a efetividade desses novos direitos. Entendi. Sim. Bom, você tocou no ponto de regulamentação, que alguns desses direitos que outros trabalhadores têm, o doméstico ainda não tem por falta de regulamentação. O que quer dizer exatamente isso? Existe a lei garantindo aquilo, mas aquilo não é regulamentado, é isso? E o que falta para essa regulamentação? E a partir do momento que não é regulamentado, ele pode ser cobrado também? Como é que funciona isso? Bom, a regulamentação, ela é uma especificidade da lei para aquela categoria de trabalhador. Então, nós temos que a necessidade de regulamentação
não significa necessariamente uma ausência de lei, mas sim a existência de uma lei que é aplicada hoje ao doméstico por uma analogia. Porque o doméstico, propriamente dito, ele não tem especificado aquele determinado direito. Entendi. Então, nós temos a existência de leis específicas que são hoje aplicadas ao empregador urbano e que, por uma analogia, são aplicadas ao empregado doméstico para que o empregado doméstico possa ter efetivado esse direito da Emenda Constitucional 72, a ele estendido, que ainda está pendente de regulamentação. Bom, de modo geral, então, nós podemos dizer, pelo que eu entendi, que a lei foi, de fato, um avanço e tem caminhado, sim, para essa eficácia. É isso? Sim, a Emenda Constitucional 72, que estabeleceu esses direitos que o doméstico não tinha antes dela, trouxe, sim, muitos benefícios e avanços ao doméstico, especialmente porque, para assegurar direitos que estão previstos na Constituição, nós temos o princípio da máxima eficácia das normas constitucionais. A partir do momento que o direito está garantido na Constituição Federal, o intérprete da lei tem condições de se valer de todo o aparato legal para tornar efetivo aquele direito. E uma pergunta que não quer calar, eu acho que é uma dúvida de muita gente, diante dessa nova realidade que beneficia o empregado doméstico merecidamente, sem dúvida nenhuma, em vários aspectos, como é que o patrão, como é que o empregador ficou nisso? Muitas pessoas se esquivaram de contratar, mantiveram uma contratação ou acabaram rompendo com um contrato já existente, vamos dizer assim. Bom, a situação do empregador após a Emenda Constitucional 72 foi das mais diversas. De fato, muitos optaram por dispensar o doméstico, outros optaram por manter tudo como já estava. Agora, o que observamos é que muitos empregadores têm sim adotado a limitação de jornada ao seu empregado doméstico, que é algo fundamental em virtude do que pode acarretar para o empregador doméstico o desrespeito a essa norma que limita a jornada. No seu entendimento, esse era o principal ponto de receio, vamos dizer assim, dos empregadores? Seria a jornada? Acredito que o maior receio do empregador é essa parte da jornada, inclusive considerando os tantos casos que chegam até nós, verificamos que este é um ponto fulcral da situação, a preocupação do empregador doméstico com a jornada do seu empregado, que agora, se estendida, enseja também o pagamento de horas extras, como sempre aconteceu com o empregado urbano. Devidamente legalizado, Exato. Né? Professora, eu te peço um minuto a você também. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais o segundo bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos, aqui comigo a professora Ana Cláudia Schwenk. Professora, dando continuidade então ao nosso tema, que eu não tenho dúvida de que seria exaustivo, mas como a gente tem um tempo limitado aqui, vamos a pontos específicos e talvez onde surjam as maiores dúvidas. Em relação à assistência creche, acho importante a gente falar. O empregado doméstico, ele tem esse direito? Está regulamentado esta assistência creche aos filhos dos empregados domésticos? Então, esse direito à assistência creche aos dependentes do empregado doméstico, ele foi estendido aos domésticos pela Emenda Constitucional 72. Agora, este direito
ele, a nosso ver, e considerando todo um estudo legal feito de diversos diplomas, é um dever do Estado. Uhum. Então, nós temos que, especificamente, a assistência à creche, ela é um direito do empregado, que é devido pelo Estado. Porque nós verificamos também que, com essa extensão, o Estado, por vezes, às vezes, pode parecer ao empregador doméstico que o Estado tenta colocar no empregador doméstico um dever que seria dele. A obrigação de dar, talvez, esse... Exato. E, no caso, creche. o que entendemos é que segue sendo, sim, um dever do Estado. Então quer dizer que não existia essa obrigatoriedade de necessariamente conseguir vagas em creches para os filhos dos trabalhadores domésticos. Isso não existia e passou a existir. É isso? É isso que eu estou entendendo? Exato. A Emenda Constitucional 72, ela estendeu ao doméstico esse direito à assistência à creche. Então, nós temos que, especificamente com relação ao empregado doméstico, não há uma lei específica que informa como este benefício será concedido ao empregado doméstico. Agora, o empregado urbano, que sempre teve esse direito, então, ele sempre teve esse direito devido pelo Estado. E, após essa extensão de direito ao empregado doméstico, entendemos que ele segue sendo um dever do Estado. Embora alguns digam que está pendente de regulamentação, entendemos que este direito é sim aplicável ao doméstico nos termos que já é aplicável ao empregado urbano. Me parece que outro ponto interessante, importante de resgate para nós aqui seria o caso da licença maternidade e do salário maternidade. Estão também ambos regulamentados para o empregado doméstico ou ainda não? Bom, a respeito do salário maternidade e da licença maternidade, é importante nós frisarmos uma diferença. A licença maternidade e a licença paternidade, elas já eram garantidas ao empregado doméstico antes da Emenda Constitucional 72 de 2013. Agora, o salário maternidade, que é o benefício previdenciário, ele ainda não foi regulamentado para o doméstico. Ele está previsto na Emenda Constitucional como direito estendido ao doméstico, mas ele ainda não foi regulamentado para o doméstico. Quer dizer que existem muitos pontos ainda passíveis de regulamentação, pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Há muitos pontos ainda pendentes de regulamentação. Como foi perguntado a respeito do salário maternidade, nós já temos este benefício previdenciário devidamente tratado na Lei de Benefícios, né? Mas o que acontece é, para o empregador doméstico especificamente, não houve determinação alguma. Entendi. Então, em caso de pleito, caso o empregado doméstico peça esse direito, muito provavelmente o que será concedido a ele será concedido nos termos do que já existe em lei hoje. Entendi. Então, quer dizer que ele pode recorrer a esse direito, que afinal de contas a lei lhe dá, mas nos termos existentes na CLT, seria isso? Seria exatamente isso, pleitear, pedir o direito com base na legislação hoje existente. Já vigente, isso, né? Porque outra coisa muito interessante é a seguinte, essa necessidade de regulamentação, a nosso ver, ela deve ser entendida não como uma condição para o exercício do direito, mas sim como uma possibilidade de especificar
como será aplicado aquele direito ao doméstico. Caso específico, né? Exato. Entendi. E não como condição. Você falou uma coisa muito interessante mesmo. Isso de fato acontece na prática? Ou os empregadores acabam ainda não fazendo pela falta de regulamentação? Bom, o que acontece é que o empregador doméstico, ele realmente não está obrigado por lei a cumprir ou conceder nenhum desses direitos. Ele não está obrigado por lei, não há lei que o obrigue a conceder aquele direito por estar pendente de regulamentação. Uhum. Como é o caso, por exemplo, do FGTS, enfim. Agora, o que nós vemos é que, a partir do momento que o empregado doméstico aciona a justiça, entendi. Nós nos deparamos com a interpretação do juiz, que pode sim conceder todos aqueles direitos, mesmo que pendentes de regulamentação, ao doméstico, com base nas leis já existentes. Analogia, né? Exatamente. Perfeito, Isso. gente. Então, a gente encerra com isso mais um bloco. Daqui a pouco eu volto para falar sobre os livros, que Jovem Assim já tem 2 publicações e trouxe mais um também como sugestão de estudo. Até já, não sai daí. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, falando agora sobre os livros, não só de autoria dela, como um outro também que ela trouxe como sugestão de estudo, de trabalho, enfim. Professora, eu gostaria de começar, então, falando sobre esse aqui. Esse é de sua autoria, né? Isso. Esse e o próximo. E o outro, me parece que a senhora participou também. Isso, foi uma obra coletiva, uma oportunidade que surgiu de escrever um livro com vários amigos, também advogados trabalhistas. Bacana, a gente fala dele já já. Tá certo. Esse aqui, Empregados Domésticos, o que mudou? Me parece que ele é um manual de como se fazer, sugestões de como se fazer contratos, recibos, coisas práticas do dia a dia que envolve empregado e empregador. É isso mesmo? Exatamente. Tá aqui. O objetivo desse livro era justamente trazer uma ideia mais simples, né, tanto para o empregador quanto para o empregado doméstico, e propiciar aos dois a oportunidade de fazer um controle, enfim, de jornada, verificar contratualmente o que pode ser ou não interessante ser estabelecido. Bacana, você até falou a questão da jornada, é até uma dúvida que eu tenho. Como é que é feito esse controle no âmbito doméstico, em que não existe o ponto eletrônico, nada disso? E o ponto manual, ele pode ser alterado. Como é que isso é feito ou pode ser feito de forma que não haja problema, não haja alteração nenhuma? Bom, este controle de jornada é, inclusive, um dos principais questionamentos a respeito desse direito estendido ao doméstico, que é a jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Né? Nós temos como uma sugestão a utilização de uma folha de ponto, que é bastante simples, que aborda o horário de entrada, horário de saída, horário também dos intervalos feitos pelo empregado para almoço. E essa folha de ponto, ela deve ser assinada pelo empregador doméstico e pelo empregado. E é uma sugestão de como fazer esse controle. E ela, por si só, ela não é passível de alterações, de má-fé? Ou existe alguma maneira, talvez, não sei como, de evitar esse tipo de coisa? Então, justamente, este é o aí é o chave da folha de pagamento, ou da folha de ponto manual, não é, que é sempre anotada pelo empregado. Mas o que acontece nessa folha de ponto? A folha de ponto, para ser válida, ela precisa ser assinada pelo empregado e pelo empregador. Então, diante dessa necessidade de assinatura mútua, dificulta um pouco qualquer alteração. Nós temos que, de uma certa maneira, o empregador vai ter esse controle. Entendi. Ele vai verificar aquilo. É o que existe para hoje, né? É o que existe para a atual conjuntura.
Isso. Bom, a gente passa para o próximo. Efetivação dos direitos difusos e coletivos, ação civil pública, também de sua autoria. Do que se trata exatamente esse livro e em que ponto que ele é, de fato, especial? Conta pra gente. Bom, esse livro, a respeito da efetivação dos direitos difusos e coletivos, ele trata a respeito da ação civil pública, né, que é uma ação que permite pleitear esses direitos. E aí nós temos também a respeito desse livro algo bastante interessante que remete inclusive a um direito que foi estendido ao empregado doméstico, que é a assistência à creche. Nós temos, então, como falamos... Você aborda esse tema aqui dentro, é isso? Então, o tema específico a respeito da assistência à creche, ele foi destinado mesmo ao nível do doméstico, por ser bastante específico. Agora, este outro livro, a respeito da efetivação de direitos, ele entra em cena na hora de tornar efetivo, inclusive, esse direito da assistência à creche. Porque nós temos que o Ministério Público é legitimado para ingressar com a ação civil pública e pleitear esse tipo de direito também para o doméstico. Nós temos também a possibilidade do sindicato se valer de uma ação civil pública e pleitear esse tipo de direito. E os domésticos, eles têm um sindicato bastante forte, que estava presente no momento da promulgação da Emenda Constitucional 72. Então, esse livro, a respeito da efetivação de direitos difusos e coletivos, ação civil pública, trata de um instrumento processual, um mecanismo processual que é a ação civil pública, que tem o condão de tornar efetivos esses direitos. Perfeito, perfeito. E, por fim, nós temos aqui primeiros passos do advogado trabalhista, agora já abordando de uma forma geral, né? O direito do trabalho, uma abordagem prática da rotina forense. Esse aqui você participa, né? Isso. Tá aqui. Conta um pouquinho dele pra gente. Bom, esse livro, o Primeiros Passos, ele foi uma oportunidade muito especial que surgiu de escrever esse livro junto com outros amigos advogados trabalhistas. Nós unimos o nosso saber na área da advocacia trabalhista e colocamos aí no livro. Nós temos observações interessantes a respeito da audiência trabalhista, não só para o advogado que está iniciando na área do trabalho, não só para o advogado que está iniciando na advocacia, como também para advogados que estão vindo emprestados de outras áreas. Né? Advogados... que também acontece muito. Eu estou vendo aqui até modelos de recurso, de petições de forma geral, é isso? Exato. Dentro da área. Isso. Né? São sugestões de elaboração, né, de recursos. Temos também um croquis a respeito da audiência trabalhista, onde sentar, o civilista não vai mais errar o lugar. Temos também... Já se depararam com muitos erros assim? Muitos. Sabemos exatamente quem é quem lá. E também nós temos algo interessante, que foi uma abordagem dos procedimentos cíveis que são também aplicados na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. Bom, para a gente encerrar, então, professora, eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: que pontos são, de fato, essenciais e relevantes, todos, na verdade, mas que pontos seriam necessários de observação ou de uma atenção maior, tanto para o empregado quanto para o empregador, com essas novas mudanças, essa nova emenda constitucional? A sugestão e a dica que nós deixamos para operadores do direito e também para o empregado doméstico é: observe os direitos que foram estendidos ao empregado doméstico. Se eles ainda não estão sendo praticados na relação de trabalho já existente, firme um contrato, estabeleça previamente aquilo que será devido ao empregado. Não permita que a falta de regulamentação do direito prive o empregado
daquele direito. A regulamentação, ela deve ser considerada uma possibilidade e não um obstáculo à efetivação daquele direito. Então, minha sugestão é adotar uma política preventiva, estabelecer todos os direitos com o empregado doméstico e com o empregador. E, se isso não for possível, de repente, um pleito judicial que estabeleça isso coercitivamente, obrigatoriamente. E de olho na jornada de trabalho, é isso? Principalmente. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigada a você de casa também, que nos acompanhou e acompanhou todo o Saber Direito Aula. E não se esqueça, qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os outros programas da casa, acessando www.tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo na próxima semana. Até lá, tchau. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.